Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 16, versos 10 a 21, é o texto que estaremos expondo nesta noite. Apocalipse 16, 10 a 21. Deixa eu dar uma palavra introdutória. Muitos temem o livro de Apocalipse por causa das imagens. É de assustar, não é? Grandes homens de Deus no passado tinham ou tiveram por algum tempo sérias reservas ao livro de Apocalipse. Lutero, por exemplo, dizia: eu tenho dificuldade com o Apocalipse porque é difícil ver Jesus nele. Aí depois Lutero leu mais direitinho e ao final descobriu que tem Jesus, e como tem Jesus, um Cristo vitorioso, conquistador e tudo mais. João Calvino não fez nenhum comentário, não produziu nenhum comentário do livro de Apocalipse. Segundo ele, é um livro de difícil compreensão e ele temia interpretá-lo erradamente. Por isso, quem é seminarista aqui, que prega, pastor Alessandro, a gente tem comentários de vários livros da Bíblia de Calvino. Você não vai encontrar um comentário de Apocalipse. Ele dizia: eu me silencio. Não é? Mas o livro de Apocalipse é um livro de símbolos. É uma literatura difícil, porque olha para mim. Dentre os gêneros literários, a maioria dos gêneros que tem na Bíblia, nós temos também no uso cotidiano da língua portuguesa, por exemplo. Narrativa. Nós temos várias narrativas na língua portuguesa, várias crônicas, histórias, narrações, grandes autores brasileiros, Monteiro Lobato e tantos outros. Epístolas também é fácil, são cartas. Hoje não, porque você escreve e-mail, nem e-mail mais, você manda um zap. Mas você lembra quando você... Já escreveu carta, Alexandre? Várias, né? Hoje você mandou uma carta. O William já escreveu carta, não é desse tempo de carta. Eu sou do tempo de carta, de me corresponder com amigos por carta. Eu me lembro que em 1992 eu estava me preparando para ir para o seminário. E morava em Minas Gerais, lá em Teófilo Otoni. E eu me correspondia por carta durante o ano todo com um seminarista, que depois se tornou meu companheiro de quarto. Ele já primeiro ano, eu cheguei, ele já era segundo, mas nos correspondíamos por cartas. Poesia, também temos poesias na nossa literatura. Profecia já é um gênero também mais complicado, não é tão usual. Mas nós temos os sermões. Então nós temos, você ouve sermões. Sermão é profecia, é uma proclamação pública. Arredondando, resumindo, profecia é isso. É uma proclamação pública. Então se você pega os meus sermões, assiste, se eles fossem traduzidos ou transliterados ou transcritos, essa é a melhor palavra, transcritos, você teria o gênero profético, entre aspas, bem próximo. Agora, apocalíptico só tem na Bíblia. Alguns trechos em Daniel, Isaías, Zacarias
e o livro propriamente dito de Apocalipse. E símbolos que são próprios a toda uma cultura, a um contexto histórico. Então, os primeiros leitores do livro de Apocalipse entenderam tudo. Você e eu que temos que estudar. Então, por exemplo, quando João escreveu sobre besta, um animal feroz representando um poderio político, os leitores de Apocalipse de João entenderam claramente. É o imperador. O falso profeta, eles entenderam perfeitamente. É o culto ao imperador. O dragão, entenderam claramente. É o próprio diabo. A questão dos números 7, que é o número da perfeição. 7 cartas da igreja, as 7 igrejas, 7 anjos, cada um de uma igreja, 7 selos, 7 visões, 7 trombetas, 7 flagelos, 7 avisos, 7 bem-aventuranças. Então, em você se identificando com a simbologia, fica mais fácil a interpretação. Uma outra observação que eu quero fazer é o seguinte, preste muita atenção. Apocalipse não é um livro escrito cronologicamente. Então não fica preocupado se depois disso vai vir isso. Porque, por exemplo, só da destruição de Babilônia aparece 3 vezes. Babilônia foi destruída, depois destruída de novo. Caramba, quantas vezes destrói Babilônia? A história é contada, depois é feito um recorte, ela é contada novamente, e depois um recorte do recorte, contada novamente. Cada vez que se conta com uma proposta distinta. Então, se você entender o livro de Apocalipse ou quiser compreendê-lo de maneira a fazer aplicação com os nossos dias imediatamente, olha para mim, você vai ficar louco e não vai conseguir entender. Mas ao longo da história, amados, as pessoas têm sido criativas demais na interpretação de Apocalipse. Você já deve ter visto pregadores aí, que eu vou te falar, livros, filmes, mas são ficções. Fato é que o livro de Apocalipse fala das coisas que aconteceram, das coisas que estão acontecendo e das coisas que vão acontecer. Só que as coisas que vão acontecer, elas já vêm acontecendo. E é reflexo daquilo que já aconteceu. Então não é cronológico. As histórias, elas vão se unindo. Os 7 selos, o 7º selo começa as 7 trombetas. Ao toque da última trombeta, já começa a vir as 7 taças ou os 7 flagelos. Então, a ideia que você precisa ter ao ler o livro de Apocalipse é de que é uma história só, que vai se repetindo de maneira concêntrica. Aí eu quero explicar e vou atrapalhar. O que é concêntrico? Imagina aqui um círculo. Estão comigo? Aí eu pego um pedaço desse círculo e faço outro. Então eu tenho uma porção aqui que faz parte, que une esses 2 círculos. E eu faço o outro também. Ao todo são 7 círculos que vão se casando um ao outro. Tá ok? Espero não ter complicado mais querendo explicar. Mas fato é que os 7 flagelos, amados, eles são a expressão máxima do juízo de Deus. Na quinta passada, eu falei aqui dos 4 primeiros. E agora vamos terminar os outros 3.
Há uma semelhança entre as trombetas e as taças. Depois você lê em casa. Só que as trombetas, a destruição é sempre um terço. Um terço da terra, um terço do mar, um terço dos rios, um terço dos homens, um terço do sol. As taças são toda a terra, todo o mar, todos os rios, todo o sol, todos os homens. Digamos que as trombetas são advertências de Deus. As taças são punições infligidas. Aí você deve estar pensando, mas pastor, o que a gente está vivendo hoje? Trombeta ou taça? Não importa. Importa que ainda há tempo de arrependimento. Então é sinal de que as taças não foram lançadas ainda por inteiro. Agora, se você é salvo em Cristo Jesus, você de jeito está saindo do culto meio amedrontado, porque as taças, elas só vão ser lançadas sobre aqueles que têm a marca da besta. Isto é, os servos de Satanás. Não vai ter flagelo, taça, sendo lançada para os eleitos de Deus. Então essa série de mensagens é uma advertência, porque o Senhor está chamando um povo dentro do povo. O Senhor está de fato mexendo com a igreja para ver quantos aqui são de fato de Deus e quantos são adoradores da besta e da sua imagem. O juízo de Deus está próximo. Apocalipse 16, 10 a 21. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. Repita comigo, o trono da besta. Essa é uma figura interessante que a gente vai estar vendo aqui. E o seu reino se fez tenebroso. Vai chegar um tempo, amados, e não está longe, que a besta, que é o poder político, a besta, o animal que sobe do mar, segundo você vai encontrar lá no capítulo 13, ele vai receber poder e ter um reino para si. Só que, por ocasião desta intervenção divina, o seu reino se fez tenebroso. E de tanta agonia, os homens mordiam a própria língua, por causa da sua agonia e de suas feridas. Que feridas? Quem está acompanhando a mensagem na quinta passada, a primeira taça derramada sobre a terra fez aparecer o que nos homens? Feridas malignas. Acompanhe o texto, não se perca. 11. Por causa de sua agonia e de suas feridas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. Lá em Gênesis tem o rio Eufrates. O Éden divisava com o rio Eufrates. E a água do rio secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Uma imagem aqui de uma convocação para que esses reis dos homens vindos do Oriente, a Babilônia ficava no rio Eufrates. A Torre de Babel ficava no rio Eufrates. Confusão, guerra. Vi sair da boca do dragão, próprio diabo, da boca da besta, poder político,
E da boca do falso profeta, poder religioso, 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs. Mais uma alusão às 10 pragas do Egito. Esses espíritos são de demônios que operam sinais. Ai, ai, ai. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vai aparecer em Apocalipse 7 vezes a expressão Deus Todo-Poderoso. Eu venho como ladrão. Bem-aventurado, 7 vezes também aparece bem-aventurado no livro. Aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Eles os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, ou Megido, Megido é a pronúncia correta. O 7º anjo derramou sua taça no ar, e do santuário, onde Deus está, saiu uma alta voz, vinda do trono, que dizia: está feito. Houve relâmpagos, estrondos e trovões. Houve também um grande terremoto, tão forte como nunca havia ocorrido desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade, Babilônia, no tempo de João, Roma, no nosso tempo, não sabemos ao certo, mas é o sistema da Babilônia que existe, o espírito da Babilônia que existe em todas as cidades. Partiu-se em 3, e as cidades das nações caíram. Cidades, tá? Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as nações fugiram e os montes desapareceram, e do céu, repita comigo, do céu, caiu sobre os homens um pesado granizo, mais uma alusão às 10 pragas. As pedras pesavam quase 1 talento, 34 quilos. E os homens blasfemaram contra Deus. Se arrependeram? Não. Por causa da praga de granizo, pois sua praga era destruidora. Vamos orar mais uma vez, amados, com muita reverência. Mantenha sua Bíblia aberta para você acompanhar detidamente. Deus, fala conosco, Deus. Queremos muito ouvir a tua voz. Ajuda-nos a entendermos o seu recado. Por favor, não deixe a gente cair em qualquer interpretação leviana. A sua palavra precisa calar fundo ao nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Dê um clique aí, João, por favor. Vamos dizer juntos essa grande ideia? Juntos, vamos lá? O juízo celestial será implacável. Implacável. Nós não estamos falando, amados, neste tempo aqui de benevolências. Há alguns comentaristas que dizem que nesse período aqui, por exemplo, a igreja já não vai estar mais sobre a terra. Verdade ou não, fato ou não, é que esse juízo será severo para com os que vivem em rebelião contra os valores do reino de Deus. Nós estamos falando, amados, desde quinta-feira, da ira de Deus derramada sobre a civilização demoníaca nos últimos dias. Ira de Deus vai aparecer 4 vezes nos capítulos 15 e 16. Deus vai estar estabelecendo o seu juízo. Dando um clique aí, por favor, João. O 5º anjo
com a sua taça, tornará em trevas o reino do anticristo. A base, no versículo 10, é o trono da besta. O trono da besta. Vai punir todos os homens e mulheres que não se arrependeram. Esse reino da besta funciona de forma apropriada, dominando e escravizando homens e mulheres a fazer a vontade do próprio Satanás. Apocalipse 13:2 vai dizer: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. O trono pertencia a Satanás, e Satanás vai dizer: poder político, anticristo, segundo algumas tradições, assuma o poder do mundo. Eu não quero entrar em especulações a respeito de como vai ser esse governo mundial, esse governo do anticristo. Não sabemos se será um governo unificado, à luz do que a gente vê aí em filmes bastante assistidos pela nossa turma, como a Vingadores, Ultimato, Star Wars e outros dessa mesma linha. Um poder central, um império, né, estabelecido, um Thanos querendo destruir planetas. Mas o fato é de que o anticristo vai ter uma influência. Eu tenho para mim de que o anticristo vai ter uma influência na mente das pessoas. Na mente. Vai ser um domínio da mídia. Um domínio de valores. Mas terá fim, porque do trono da besta, o quinto anjo vai derramar a sua taça. Porque a besta não é o poder superior. É o anjo de Deus vai derramar a sua taça, porque vem de um lugar mais alto. Tá? Homens podem exaltar a besta, mas ela não é igual a Deus absolutamente. Eu gosto muito da figura, amados, que nós encontramos no versículo 10. O reino se fez tenebroso. Mais uma alusão às 10 pragas, que é o fato de, no Egito, ter havido trevas durante 3 dias. Êxodo 10, 21 a 23. Aqui o reino da besta se torna trevas. Trevas espessas. A ideia lá de Êxodo, por exemplo, das trevas que tomam conta do Egito, há uma figura do texto de Êxodo que eu quero destacar. Êxodo 10, 22 diz assim: Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Há uma tradução que diz assim: trevas que se poderiam apalpar. É uma figura de trevas espessas, trevas que poderiam ser apalpadas. Amados e amadas, fato é que toda mentira, toda enganação, toda dominação, toda maquinação política, ideológica, que nós já percebemos em nossos dias, é só você ficar atento. É só você aprender a discernir os tempos. É só você aprender a assistir os noticiários e fazer as suas leituras com os joelhos ao chão, em oração. Mas neste tempo, em que o governo central será do mal, essa pessoa maligna, usando uma expressão que Paulo vai usar aos Tessalonicenses, esse homem da iniquidade, usando uma expressão de 1 João, esse anticristo, que a despeito de já ter se levantado outros, e outros terem se levantado, este, por sinal, terá destaque, porque ocupará o trono do próprio diabo, mas por tempo limitado.
Versículo 10 diz: e de tanta agonia os homens mordiam a própria língua, porque estar debaixo do governo de Satanás, amados, não é algo prazeroso. Estar debaixo do domínio de Satanás é algo que gera desespero. Olha aqui, os homens mordiam a própria língua, versículo 11, por causa de sua agonia e de suas feridas. Mas eles faziam o quê? Blasfemavam. Blasfemaram contra o Deus do céu. E não se arrependeram das boas obras, das suas obras. Não se converteram ao Senhor. Eu disse isso na quinta-feira passada, amados. Sofrimento não muda ninguém. Revela as reais intenções do coração. Tem gente que fala, mas quando as coisas apertarem nos últimos dias, nós vamos ter pessoas correndo, desesperadas, para as igrejas, buscando Jesus. Não, não. Paulo diz assim, preste atenção, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha para mim. Com o aumento da malignidade no mundo e da perversidade, nós vamos ter dois movimentos. Preste atenção. Primeiro é o movimento dos ímpios que vão se tornar cada vez mais ímpios. Cada vez mais perversos, cada vez mais maus. E o segundo movimento vai ser aquilo que na Bíblia a gente chama de apostasia. Pessoas que caminharam conosco, pessoas que pregaram nas nossas igrejas, pessoas que cantaram nos nossos ministérios de louvor, pessoas que testemunharam da fé, evangelizaram, vão revelar os seus próprios corações. Pastor, dá uma base bíblica para isso. O texto de Mateus, Jesus dizendo àqueles que disseram a Jesus: em teu nome não profetizamos? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não curamos? Em teu nome não fizemos isso e aquilo outro? E o que Jesus vai dizer para estes? Nunca vos conheci. Olha para mim aqui, por favor, isso é muito sério. Jesus não fala, vocês nunca me conheceram. Jesus disse, eu nunca conheci vocês. Em outras palavras, eu nunca tive o coração de vocês. Eu tive acesso ao coração de vocês, mas vocês nunca foram próximos de mim. Vocês nunca foram íntimos de mim. Você sabe disso, não vai se escandalizar. O verbo conhecer na Bíblia é o mesmo verbo que é usado para intimidade sexual. Então, nunca vos conheci é a mesma coisa que Jesus estivesse dizendo, vocês nunca foram íntimos de mim. Vocês falaram em meu nome, vocês proclamaram em meu nome, vocês curaram em meu nome, vocês expulsaram demônios em meu nome, mas vocês nunca foram próximos de mim. A apostasia. E à medida, amados, que o mundo vai se tornando cada vez mais perverso e grandes calamidades caindo sobre os homens, isso não vai conduzi-los ao arrependimento. Em outras palavras, os homens não vão se tornar melhores por causa dos castigos de Deus. Vão se tornar sempre piores. E preste atenção. Vão se tornar ainda mais endurecidos pelo pecado, inimigos contra Deus. Misericórdia.
O trono da besta é atingido. Homens com agonia, mordendo a própria língua por causa da agonia e das feridas. Mas eles não vão se voltar contra Deus. Ou melhor, não vão se voltar a Deus. Vão continuar se manifestando contra Deus. E não vão se arrepender. Eles até admitem que é Deus que está fazendo as coisas. Porque ele diz assim, blasfemaram contra o Deus do céu. Eles reconhecem. Presta atenção. Há um Deus no céu. Mas eu não quero nada com ele. Há um Deus no céu. Mas eu volto as costas para ele. Crentes amados vão se voltar contra Deus. E usando uma figura de Pedro, vão se tornar como uma porca que volta ao lamaçal e se alimenta do próprio vômito. É nojento, mas essa é a figura. Diga misericórdia, Senhor. Não vai ser fácil, amados. Não vai ser fácil. Versículo 12. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. A água do rio secou para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs. Esses espíritos são de demônios que operam sinais, milagres, no original. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Jesus manda dizer, eu venho como ladrão, então eu não vou avisar. Bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua nudez. Eles os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Alguns desses detalhes aqui, amados e amadas, não vem ao caso eu destrinchar aqui. Fato é que este rio representa a Síria ou a Babilônia, o mundo iníquo. Região onde hoje é o Iraque. Mas não faça nenhuma ligação com o Iraque político de hoje, não. É uma linguagem espiritual. Onde tudo começou, o Éden, tudo vai terminar. Babilônia. É a mesma região. À beira do rio Eufrates. Depois você vai lá em Gênesis e você vai encontrar as especificações geográficas de onde estava o Jardim do Éden. E um dos 4 rios é o rio Eufrates. Onde tudo começa, tudo vai terminar. Só que antes de terminar, com a vinda do reino de Deus ser estabelecido totalmente na Nova Jerusalém, que vai descer do céu, a Nova Jerusalém vai ser algo que desce do céu. Vai haver um grande conflito. Não é com a Ellen White, não, mas vai haver um grande conflito. Um confronto dos poderes anticristãos atacando a igreja. Uma batalha espiritual tremenda. Se você não crê em demônio, você vai ter que se rever. É igual um pastor que teve num concílio de um jovem, e o jovem defendendo que não existia demônio. Segundo pesquisas, estatísticas, a Bíblia precisa ser melhor interpretada. E aí, depois do concílio, aquela conversa que tem os pastores, aprova o candidato, não aprova, não aprova. E o pessoal estava inclinado a reprovar o candidato porque não acreditava em demônio. Nisso, o pastor mais idoso do concílio, que ficou quietinho o tempo todo, falou o seguinte, não, aprova. Ele não crê, né? Eu não dou uma semana no ministério para ele ter certeza que existe demônio mesmo, né? Então, mas tem crente que fica assim, não. O apóstolo viu 3 espíritos imundos saindo da boca do dragão, Satanás, da besta, que é o governo político, a que sobe do mar, e do falso profeta, que é a religião anticristã, a besta que sobe da terra.
E essa batalha vai acontecer, amados, num lugar chamado Armagedon. E aí você já viu filmes, Deixados para Trás, Megiddo e tantos outros. Fato é, amados, de que esse local é um lugar simbólico, porque é o lugar onde Baraque guerreou contra os cananitas, sob influência espiritual de uma mulher chamada Débora. E isso você vai encontrar no livro de Juízes. Então esse lugar é um lugar especial e aponta para esse texto do capítulo 4 e 5 de Juízes. O local da grande batalha aconteceu. Mas qual o diferencial dessa batalha? Olha para mim. Os cananitas, através de Jabim, de Sísera, ou Cícera, no caso homem, não Cícera mulher, eles tinham 9.000 homens experimentados na arte do ferro. Carros de ferro. E os israelitas com Baraque nem escudo tinham. E aí Baraque enfrentou a batalha, mas o Senhor precipitou uma grande tempestade, as rodas dos carros de ferro ficaram atoladas num grande lamaçal, e o general Cícera foi se hospedar numa tenda de uma mulher chamada Jael. Quantos se lembram da história? Que eu dispenso contar, mas é bom contar? Faz tempo, né? Cícera chegou e falou: Jael. E Jael era casada com um cidadão que era meio aliançado com os cananitas, mas Jael era uma mulher de Deus. Cícera pediu leite, água. Ela deu leite para ele. Toma um leite. Cícera estava cansado da batalha. Jael ofereceu um local para que ele dormisse. Enquanto o cidadão estava dormindo, a mulher, o negócio é proibido para menores, né? Mas vamos lá. Pegou uma estaca na testa do cidadão e o matou. A guerra ali acabou prevalecendo o povo de Deus. Então, esse Armagedon, pastor, só está simplificando. Eu estou, o William Hendricks também está, e tem uma turma também que está comigo. Não estou louco sozinho. Armagedon significa o seguinte: essa luta tinha tudo para o diabo vencer. Porque os reis do mundo, presta atenção, imagina os reis do mundo, confederação maligna, organização das nações unidas pelo diabo. Vai ser um grande confronto global. Mas o povo de Deus vai prevalecer, porque a vitória pertence ao povo de Deus. Esse é o Armagedon. Então, Armagedon não é aquela história de, e agora? A Rússia, Alemanha, Japão, de um lado, Inglaterra, França, Estados Unidos, do outro. Eu já vi essa interpretação. Nada. Fato é, amados, a verdadeira realidade, Rei Stedman vai estar dizendo, a verdadeira guerra que está acontecendo neste mundo é tão invisível às pessoas deste mundo que nunca se fala dela no noticiário. Usando uma expressão que o pessoal usa bastante aí, não vai saber pela Globo, não vai, mas nem Globo, nem SBT, nem Record, não vai sair nada.
Porque essa verdadeira guerra, olha para mim, nunca vai fazer manchete. Porque essa verdadeira guerra são principados e potestades, os que dirigem os acontecimentos por trás das manchetes. São os príncipes da Pérsia, são os príncipes poderosos deste mundo, do Egito. As guerras, os genocídios, as perseguições, as fomes, o ódio, a inquietação racial são sintomas externos de um câncer espiritual que está consumindo este mundo de dentro para fora. Quer receber mais uma palavra? 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos já estamos nele, né? Começou na cruz, apostatarão alguns da fé. Só pode apostatar da fé quem já teve fé. Estão comigo? Por que vai ter uma apostasia, mas não vai ser como o hall de membros da nossa igreja. Entrou 30, saiu 15. Não, é muito pior. É algo global, é algo que já está acontecendo. Nós, pastores, já vimos conversando sobre isso. Pessoas que vão apostatar da fé, por quê? Porque darão ouvidos, 1 Timóteo 4:1, a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Lembram dos 3 espíritos? Da boca do dragão, da besta e do falso profeta? Espíritos de demônios. Domingo à noite eu falei aqui sobre os demônios da noite. Por isso que o verso 15 parece assim que está meio deslocado, né? Me perdoe a irreverência, se eu escrevesse o texto eu não ia colocar o 15 aqui. Não é? Parece que ele está fora, mas não está fora, o texto que está certo. Jesus diz, eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que está alerta. Alerta aqui no original está acordado. Você está acordado? Pessoa que está do seu lado, acorda ele. E tem consigo suas vestes, para que não ande nu. A ideia de andar nu, amados, na Bíblia, daqui a pouco eu vou estar dizendo, é questão de vergonha. Qual foi a primeira descoberta que o homem teve depois do pecado? A nudez. A nudez. Qual foi o motivo da maldição de Noé à descendência de Cão, o seu filho? Porque o seu filho havia lhe descoberto a sua nudez. Então o texto diz claramente, amados e amadas, presta atenção, tem consigo suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Mateus 24, 43 e 44. Está na hora aí de você ser torpedeado. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. 1 Tessalonicenses 5, 4 e 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Existe trevas na sua vida? O ministério da noite é o ministério do sofrimento, da angústia. Mas como eu disse no domingo passado, a luz de Jesus precisa brilhar. Eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, jamais andará em trevas. E 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Apocalipse 3:4, para falar sobre a questão da nudez. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso.
vestes. E aí o texto diz, versículo 16, vai se reunir no Armagedon. O último flagelo, dá um clique por favor, João, é o juízo propriamente dito. Eu vou começar agora, continuando na quinta que vem, falando sobre a queda da Babilônia. Mais um relato da queda. Vão ter 3 quedas para... O João estava dizendo o seguinte, caiu mesmo. Então eu vou explicar, bem explicadinho. O 7º anjo derramou sua taça no ar. E do santuário, presta atenção, do santuário, saiu uma alta voz. 16:1 diz o quê? Ouviu uma forte voz que vinha do santuário. Começou com uma forte voz, vai terminar com uma alta voz. Deus está no controle, amados. Vinda do trono. Que dizia, está feito. No original está assim, ó, pode fazer. O negócio é fazer. Está liberado. Houve relâmpagos, estrondos, trovões. Houve também um grande terremoto tão forte como nunca havia ocorrido desde que o homem existe sobre a terra. Então esquece esses registros de terremotos que a gente vê sobre aí. Cidade do México, Porto Príncipe, no Chile tem muito terremoto. Esquece tudo isso. A grande cidade partiu em 3. As cidades das nações caíram. Deus lembrou-se da grande Babilônia. Lembrou-se do quê? Para se vingar. Juízo. Lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira, mais uma vez. Todas as ilhas fugiram. Montes desapareceram. É uma figura de linguagem. Destruição completa. E do céu, eu pedi para vocês repetirem para enfatizar isso. Do céu. Deus, amados, presta atenção. O mundo está um caos, mas não está descontrolado. O mundo está terrível, mas não está desgovernado. Do céu. Deus está no céu governando tudo, amados. Tem gente que fala o seguinte, oh Deus, será que o senhor não está vendo? Se eu fosse Deus. Não, Deus está no céu. Caiu sobre os homens um pesado granizo, as pedras pesavam quase um talento, 45 quilos, e os homens se arrependeram todos, não houve um avivamento. O que aconteceu? Os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois a sua praga era destruidora. Em linhas gerais, amados, em linhas gerais, Deus mostra que Ele é a autoridade final. Ele tem poder sobre tudo. Satanás é um usurpador, amados. Deus o permite. Deus ainda está por trás das cenas em todos os tempos. Nada nunca está fora da sua mão. É Deus que fala, está feito. É Deus que fala. Eu gosto de dizer, amados, que esse está feito tem o mesmo peso daquilo que Jesus disse na cruz. Está consumado. Na cruz ele disse, está consumado. Quer ver? Em Gênesis Deus diz, haja luz. No Calvário Jesus disse, está consumado. No dia final, Deus vai dizer, está feito. É Ele que manda, amados. É Ele que manda. Vai acontecer um grande terremoto. Você segura na cadeira, esse terremoto Jesus já havia dito. Marcos 13, 19 e 20. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Babilônia será destruída. Caiu Babilônia. Nós vamos ver domingo que vem, se o Senhor não voltar antes. E falando de Apocalipse, se Jesus voltar, vai ser maravilha. Pastor Hernandes diz o seguinte, o derramamento do 7º flagelo remove o tempo e a história e o substitui pela eternidade. Quando aquele dia vier, não somente as ilhas e as montanhas da terra criada por Deus que desaparecerão. As cidades, a civilização, que é a conquista do orgulho humano, inspirado por Satanás, também entrarão em colapso. E vai haver uma grande saraivada. O que é grande saraivada? Pedras e pedras e pedras, conforme a praga do Egito também. Amados, nós vivemos em um mundo caótico, sim, mas Deus está no controle. Agora, fato é, amados, que
A vinda do Senhor Jesus está próxima. Você segura aí na cadeira, olha, presta atenção. Nos últimos 100 anos, nós tivemos dezenas de guerras. Foram 14 anos de luta por 1 ano de paz na história. Um avião de caça-jato daria para construir 75 hospitais de médio porte. Um submarino nuclear daria para construir 40 mil casas populares. E o que se mais tem? Há uma corrida armamentista, amados. Os Estados Unidos, por exemplo, agora o presidente Donald Trump quer montar as forças espaciais. Só Jedis. Segundo informações da ONU, cerca de 1 bilhão de pessoas morrerão de fome até o final da década. Eu disse, não errei não, 1 bilhão. O consumo de leite na França, você está na França, 100 litros por habitante. Na Índia, é 6 litros por habitante. Nos países ricos, são gastos mais de 800 milhões de dólares por ano em comida, cosméticos e roupas para cães. Tem psiquiatra para cachorro, com divã e música ambiente. Essa musiquinha aí. É melhor você ser cachorro num desses países do que ser ser humano. Você vai ser mais bem tratado. 15 milhões sofrem com lepra. 1 milhão e meio, 1 milhão e 500 mil, 1 milhão e meio, sofrem com as pragas. 2 milhões contaminados com AIDS, só no Brasil. E acontecem anualmente no mundo inteiro 2.100 terremotos por ano. Eu só falei alguns dados só, para não alarmar. O negócio é não alarmar. Aplicações finais para a gente ir para casa, assim, coração, dizendo: Deus, tu és rei. Do alto do seu trono, Deus abate o trono de Satanás. E aí, vamos cantar como Handel no seu Messias. E ele reinará para sempre. Amados, aparece a palavra trono em Apocalipse 42 vezes. Só 2 vezes está relacionada a Satanás. 40 vezes o trono tem dono. O trono é de Deus. É uma coisa, né? 42. 40 para Deus, 2 para o diabo. É uma goleada. Outra. Qualquer poder humano ou diabólico que se levante contra o reino de Deus sofrerá seu juízo e será aniquilado, amado. Pode levantar. Aí você tem que ler Daniel, né? A estátua, né? Vem uma pedra lançada sem auxílio de mãos humanas. Aleluia. Aí que o pentecostal treme mesmo, porque é forte isso. Sem auxílio de mãos humanas, batendo pelo pé da estátua. Não vai pegar a cabeça primeiro, é o pé, é a base. Aí depois você estuda sobre os reinos ali. Amados, Deus não tem rivais. Não tem. Pensa em alguém aí. Pensa em alguém. Outra aplicação, João Marcos. Roma, mouros. Os mouros dominaram aí no período aí das cruzadas. O nazismo. O comunismo. Tem gente que tem medo do comunismo. Não. O Islã. Fala sério. A imoralidade massacrante da mídia. Gente, a nossa luta não é contra a mídia, amados. A nossa luta não é contra a Globo. Eu falava, pastor, mas não é. A nossa luta é contra o diabo. Tudo que se levanta como inimigo da igreja vai cair. Até os adversários pessoais dos filhos de Deus. Eu não quero que você pense no seu vizinho agora, que coloca som alto.
Não, não quero não. Eu pensei também, mas eu já pedi perdão. Entendeu? Mas os adversários pessoais dos filhos de Deus vão cair, todos eles vão cair. Caiu, caiu! Babilônia, aquela grande cidade. Apocalipse 14, 8. João, mais um. O cristão tem certeza, amados, de que Jesus voltará. Será um retorno repentino, mas não inesperado para os crentes. Repentino, mas não inesperado. Tá? Vou repetir. Repentino, mas não inesperado. Por quê? Porque a Bíblia está cheia de exortações para você estar preparado. Quer saber de mais uma? Lucas 12, 35 a 38. Estejam cingidos os vossos lombos, acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são tais servos. O negócio, amados, não é que você não pode dormir à noite. Você tem que estar desperto espiritualmente. Pode ser hoje. Os comentaristas divergem sobre isso. Tem uns que falam, Jesus só vai voltar quando cumprir determinados sinais. Então ele não vai voltar iminentemente. Ele vai voltar depois. Então os que falam, não, as profecias já têm sido cumpridas, então ele pode voltar a qualquer momento. Amados, eu sigo a palavra de Deus. Vigiai. Fiquem atentos. E por fim, Babilônia será destruída, amados, com crueldade. Deus vai vingar os seus mártires. Deus vai vingar os seus mártires. Mantenha-se fiel ao Senhor, que você herdará a nova Jerusalém. Mantenha-se fiel. Jesus disse a uma das cartas, a uma das igrejas, ser fiel até e dar-te-ei. Ser fiel até a. Né? Eu disse aqui, pegando um gancho da mensagem do Helder, quando ele falou, de agora em diante serás pescadores, né? O processo. A ideia também do texto é ser fiel até a morte. É o processo. Salvação é um ato. Fidelidade é uma construção diária. Você tem que ser fiel hoje, amanhã você precisa ser fiel de novo. Depois você tem que ser fiel de novo. E depois de amanhã? Fiel de novo. É igual aquele filme ridículo, mas o pessoal até chora e tudo, da mulher que se esquecia de quem era o camarada, o que ela amava. Aí todo dia ele tinha que conquistar ela. Todo dia. Então. O filme esquece, é chatinho o filme. Mas a ideia, o link que eu quero traçar é isso. Todo dia é um novo dia para ser fiel ao Senhor. Todo dia. A frase final, João Marcos, para o pessoal ficar com ela, o juízo celestial será implacável. Para quem? Para aqueles que vivem em rebelião contra os valores do reino de Deus. Só para terminar, conta-se que um general, Mesaque, grego, ele ia atacar uma cidade, Joelito. Aí ele mandou avisar os moradores da cidade. Olha, avisa para o povo que eu estou chegando. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem me receber como amigo ou como inimigo? E aí os líderes da cidade mandaram um recado assim. A gente precisa de um tempo para pensar, Mariana. Aí o general falou assim, então enquanto vocês pensam, eu vou entrando como inimigo.
É triste, amados, mas quando chegar esse tempo aqui, ó, tem que pensar não. Hoje Jesus é o nosso advogado. Nesse tempo, será o nosso juiz. O juízo de Deus virá. Abaixa a cabeça, meu querido e minha querida, vamos orar. Diga a Deus misericórdia, Deus. Sê com a sua igreja, Senhor. Você está aqui, retornando para a comunhão com o Senhor. Quem sabe fazendo algum voto de, olha, eu vou permanecer. Porque a palavra de Deus diz, amados, de que muitos vão se apostatar ouvindo doutrinas de demônios, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O mundo vai se tornar cada vez mais mundo, cada vez mais maligno, cada vez mais a perversidade se estabelecerá. Os flagelos são punições e nós estamos tendo o privilégio de ouvi-las e de estudá-las de antemão. Mantenha-se fiel. Mantenha-se fiel. Acerte sua vida. Casa se você tem que casar. Reconcilie-se se você precisa se reconciliar. Batize se precisa se batizar. Jejue se precisa jejuar. Santifique a sua vida se precisa santificar a sua vida. Todos nós precisamos. Vença os vícios. Abandone o pecado. Siga Jesus. Seja fiel a Ele. O Espírito de Deus está falando à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Deus meu, obrigado por esta palavra. Ela é dura, incisiva, mas necessária. Altamente necessária. E o Senhor não nos deixará em dúvida de que de fato temos de assumir um compromisso contigo e com a tua palavra. Por favor, Deus. Nós não temos parte na Babilônia. Nós não somos do mundo. Estamos no mundo. Isso é diferente. Ó Deus, por favor, tenha misericórdia de nós. No nome de Jesus. Amém e amém.